Então vamos para nossa aula de hoje, que pestana é força ou é jeito? Eu vou estar falando aqui com vocês exatamente o que é. O Paulo Loreni, ele falou ali, ó, com a prática vai valer as duas. Então, na verdade, no final das contas, não é jeito e sim força. Então, já vou dar aqui a resposta para vocês. Muita gente, essa dúvida, sempre muita gente tem quando tem dificuldade para tocar. E eu mesmo, particularmente no começo, quando eu comecei a estudar, eu tinha essa dúvida. E cada pessoa me falava uma coisa. Uns falavam, é força, aperta bem forte. Aí eu apertava com toda a minha força, tocava, não saía som. Outras pessoas chegavam para mim e falavam, é jeito, você tem que deixar o dedo retinho, certinho para sair som. Se o dedo tiver um pouquinho torto, não vai sair som. Aí eu ajeitava o dedo certinho, tocava, não saía som também. Então eu descobri que sim, é força e não jeito, depois de muito tempo treinando. Então essa dica que eu vou passar aqui para vocês, vai ser na prática, eu tô com o violão aqui, vocês vão entender que sim, é força e não jeito. Agora você deve estar se perguntando, beleza, mas você falou aqui no começo, o pessoal falava que era jeito, você ajeitava o dedo, não saía som. Mas eles também falavam que era força e você colocava toda a sua força e não saía som também. Então como você pode afirmar que é força? Já vou explicar para vocês. O que acontecia, galera, é que eu não tinha força suficiente para mim poder apertar. Então a primeira coisa, importantíssima para quem tem dificuldade com pestanas, é sempre estar apertando muito forte. Ah, mas eu coloco toda a minha força, até fico tremendo a minha mão e não sai som nenhum. Isso é normal, vou fazer uma analogia que eu gosto de usar para vocês entenderem. Na academia, quando você vai pela primeira vez, você olha lá uma pessoa que ela tá malhando, às vezes ela é até mais fraca, parece que ela é mais fraca que você, mais magrinha do que você, e você vê uma pessoa levantando, por exemplo, no supino, naquele exercício de peito, levantando, sei lá, 50 quilos de cada lado, 100 quilos. Aí você vê essa pessoa fazendo o exercício, às vezes nem parece que ela não tá nem fazendo muita força, e ela tá levantando 100 quilos no supino. E aí você vai tentar fazer, você coloca 10 quilos de cada lado, e aí você fica tremendo para conseguir fazer esse exercício, você quase não é capaz de levantar e sofre muito para conseguir levantar 10 quilinhos, sendo que o outro está levantando 100. Qual a diferença sua para outra pessoa? Justamente a musculatura. Então quem começa treinando primeiro vai ter mais força e é automático, você vai adquirindo musculatura, força e consegue aumentar as cargas. Para tocar as pestanas é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? Quando vocês vê pessoas tocando, parece que elas não estão fazendo força. Então elas falam, não é força não, eu nem estou fazendo força. Na verdade essa pessoa está fazendo uma força absurda, só que como ela já criou tanta musculatura no pulso, na mão, no braço, ela acha que ela não está fazendo força porque ela já criou uma musculatura muito grande. E às vezes a gente, sem ter prática, vai tentar tocar e coloca toda a força do mundo, fica tremendo, suando e não sai som nenhum. É porque essa pessoa que já está treinada, já tem uma musculatura com prática para conseguir tocar, e essa força que ela tem permite ela tocar muito melhor que você, apertar mais forte, tirar mais som, e parece que essa pessoa não está fazendo força. Mas sim, como o exemplo que eu dei da academia, essa pessoa está fazendo muita força. Então agora vamos para a parte prática e eu vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar. Olha só, vou pegar dois acordes que a maioria de vocês já conhece, que é o Fá e o Si. Se eu pegar o Fá maior, por exemplo, ó, parece que eu não estou fazendo força, ó, e sai som. Tá vendo? Tá saindo som perfeito, ó, nota por nota. Todas as notas saem som, ó. E eu não tô fazendo aquela força absurda, mas parece que eu não tô. Mas como eu já criei essa musculatura, eu vou apertar, vai parecer que eu não tô fazendo muita força, mas eu tô fazendo muita força. Então esse é o Fá maior, por exemplo. Se fosse para mim fazer o Si, olha só o Si maior. Sai som perfeitamente também. Mas é porque eu já tenho muita força. Então se você não tem força, é óbvio que você não vai conseguir tocar. E o que eu faço para adquirir essa força? Galera, é só praticando, treinando muito. Você deve estar se perguntando, mas eu posso tocar sem precisar das pestanas. Galera, a pestana é tão top que ela vai servir para várias coisas. Olha só, se você quer tocar na igreja, dependendo do ritmo que você vai tocar, tudo se interliga com a pestana. Olha só que coisa interessante. São 3 pilares para tocar na igreja de forma independente. Eu falei sobre ouvido,
sobre ritmos e falei sobre pestanas. A pestana, se você sabe bem pestana, você sabe fazer qualquer tipo de ritmos. Alguns ritmos que você for tocar, vai só ter como fazer com as pestanas. E para tocar de ouvido também, para transpor a música, mudar de tom, com a pestana existe algumas formas de vocês utilizarem e desenvolver também para tocar de ouvido. Então eu toco tudo, 90% de tudo que eu toco eu faço em pestana. Mesmo se os acordes não são em pestanas, eu transformo, porque dependendo do ritmo que eu vou tocar, eu preciso saber a pestana e para mim tocar de ouvido, transpor numa música fica bem mais fácil também. Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem sobre as vantagens de você tocar as pestanas. Vamos supor que eu vá tocar uma música, um ritmo, por exemplo, de reggae. O reggae, ele é abafado. Como assim abafado? A gente tem que abafar o som. Como que eu abafo um som, por exemplo, um acorde, se eu não tiver em pestana? Se eu tô tocando, por exemplo, um ritmo assim, ó, o pop lento, não tem abafado, vai funcionar perfeitamente. Tranquilo aqui, ó, tá vendo? Agora, se eu for tocar, por exemplo, um ritmo de reggae, para mim tocar o reggae eu preciso abafar. Mas como que eu abafo se aqui as cordas estão soltas? Quando tem corda solta, não tem como abafar. Para mim abafar, normalmente eu levanto um pouquinho os dedos, abafa as notas. Mas como tem cordas aqui, ó, solta, como que eu vou abafar? É impossível. Então eu faço assim, ó, não abafa, ó, eu levantando o dedo. Agora, se eu fizer em pestana, tá vendo que tá abafado aqui, ó? Então, para mim tocar, por exemplo, um reggae, eu preciso tocar em pestana. Olha como fica legal o ritmo. Mas eu tô seguindo na pestana. Bachata, por exemplo. Ó, tudo abafado. Eu preciso da pestana para mim poder fazer o ritmo. Se eu for tocar, por exemplo, um black music, funk, ó, tudo pestana. Tá vendo? Tudo que eu tô tocando aqui, para conseguir fazer um swing legal, conseguir tocar um ritmo legal, eu preciso do quê? Eu sempre vou estar precisando das pestanas. Então, aqui já tá uma importância para quem ainda não faz pestanas ou para quem fica procrastinando de estudar, fica evitando de fazer elas, você nunca vai conseguir tocar esses ritmos que são abafados. Então, fica muito difícil se você não conhecer as pestanas e não conseguir tirar som. Então essa dica que eu tô dando aqui serve até para quem já sabe tocar as pestaninhas básicas. Mas se você só conhece as pestanas aqui do começo, Fá, o Si, as notas básicas, vai ser um problema, porque se você for tocar uma música completamente em pestana, você tem que conhecer todo o braço aqui do violão, saber montar qualquer acorde. Então vou dar exemplos em músicas aqui para vocês. Ó, por exemplo, aquele no Leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um prato de vitória, o dia do Senhor chegou. Tudo em pestana, tá vendo? Ouve-se povos e o povo ressurgiu. Esta cidadana da destra reinará, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer de Judá. Tá vendo que legal, galera? Acabei de tocar um estilo, uma música super swingada, super groovada, mas completamente em pestana, porque esse ritmo, esse balanço que dá na música, tem a ver com abafado. Se eu tocar tudo normal assim, ó, fica estranho, tá vendo? Ó. Agora se eu tocar isso aqui, ó.
O abafado vai ajudar. E para mim fazer ritmos abafados, eu vou precisar das pestanas. Outra coisa, então, se você quer tocar na igreja alguns hinos alegres, mudar a sua forma de tocar, ou se você quer evoluir nos ritmos, você precisa saber pestana muito bem. Outra coisa que eu falo pra vocês, pra mudar de tom uma música ou pra mim tocar de ouvido, eu sempre uso também essa tabela. Porque se eu tô tocando a música completamente em pestanas, vamos supor, você aprendeu a tocar um hino em um tom. Vou dar um exemplo aqui de um hino bem simples. Vamos supor que eu vá tocar um hino com apenas 3 acordes. Sol, Dó e Ré. Por exemplo, esse hino é assim, ó. Ó com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Beleza, acabei de tocar um hino em Sol maior. Mas vamos supor que você está na sua igreja e aí vai cantar esse hino, só que aí chega um irmão e fala, vamos cantar um tom acima essa música? Não em Sol, vamos tocar em Lá. Mas você só conhece Sol maior. Você aprendeu a tocar ele em Sol maior. Se você tocar normal, sem pestana, vai ser um problema. Por quê? Quando você precisar mudar o tom da música, você não vai conseguir, você não vai ser capaz. Então, o que eu indico aqui e o que ajudaria bastante vocês a fazerem? Ao invés de tocar a música desse jeito, você aprende em pestana. Então, a gente vai usar uma forma geométrica. Por exemplo, ó, Sol maior, Dó maior e Ré maior. Então, Sol, Dó e Ré. É um L, ó. Eu não vou pensar mais nas notas, eu vou decorar a música no tom de Sol completamente em pestana e depois eu vou usar uma forma geométrica para mudar de tom. Então, por exemplo, ó consegue eu andei, tá em Sol, só que pestana. Perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Beleza, toquei em Sol. Aí você chega na igreja, aprendeu a tocar em Sol. O irmão fala, vamos tocar um tom acima? O que você vai fazer se você não sabe tocar de ouvido ou se você não sabe transpor? Com as pestanas, eu vou fazer só isso aqui, ó. 1, 2. Mudei de tom. Ó consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Sobe mais um tom. Mesma coisa. Ó consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mais um tom e meio acima, mesma coisa. Ó consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E olha que eu tô tocando a música simples aqui com 3 acordes, mas é para vocês entenderem que se você sabe tocar a música totalmente em pestana, você também consegue tocar ela em qualquer outro tom. Porque você só vai tocar tipo uma casa para frente se for meio tom. Se for um tom acima, você anda 2 casas para frente, toca do mesmo jeito, você já vai estar tocando um tom acima ou um tom abaixo, anda 2 casas para trás, você já vai estar tocando um tom abaixo, por exemplo. Então a pestana é muito importante vocês saberem. Então às vezes eu vejo pessoas travadas e falam, meu Deus, eu estudo, professor, estudo, parece que eu não saio do lugar, parece que eu não consigo evoluir. É isso que eu falo para vocês, sozinho é mais difícil, porque sozinho você não sabe exatamente o que estudar antes de outra coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe pestana direito, até sabe tirar som das pestanas básicas, mas não conhece o braço todo, não é capaz de tocar uma música completamente em pestana. Essa pessoa, por exemplo, vai ter dificuldade em tocar ritmos, vai ter dificuldade em tocar de ouvido, vai ter dificuldade em transpor a música, mudar o tom de uma música.